A maior mentira da história da musculação, parte 2. Eu sou o professor Rodrigo Baladã e eu vou abordar esse assunto para você que está aí do outro lado me assistindo. Depois de lançar uma bomba atômica, de colocar a musculação de cabeça para baixo, agora você pode gargalhar, você pode dar risada quando alguém te disser que musculação emagrece por esses motivos. Porque o aumento da taxa metabólica aumenta o gasto energético, e isso acontece por causa do aumento da massa muscular. Por causa disso, a musculação não emagrece, e você já viu isso na parte 1. E se a pessoa insistir nisso, você pode classificá-lo como um Pinóquio da musculação. É isso aí. Chama ele de Pinóquio da musculação. Ou então, chama ele de Forrest Gump, que é um contador de história. Porque isso não passa de história, de lenda, né? De história da carochinha. Isto não é verdade. Isso não explica o emagrecimento na musculação. Mas se a pessoa ficar muito chateada e brava com você, faz o seguinte, deixa ele falando sozinho, vira as costas e vai embora. Você sabe dentro de você a resposta e você tem a certeza que a musculação não emagrece porque o aumento da massa muscular aumenta a TMR, que aumenta o gasto energético. Você já sabe que isso é lenda. Olha só, o que importa mesmo é que toda brincadeira ela tem um fundo de verdade. E eu estou fazendo esse vídeo aqui de uma forma mais descontraída agora. Então, assim, Papai Noel chegou. E chegou para trazer a tão esperada revelação e deixar todo mundo feliz nesse Natal. Brincadeiras à parte, a gente precisa tentar explicar exatamente isso. Na parte 1 eu disse que é muito perigoso você afirmar que a musculação emagrece pelos motivos já citados. É muito perigoso. Não responde o emagrecimento na musculação dizer que o aumento da massa muscular aumenta a TMR e vai aumentar o gasto energético. Não é essa informação verdadeira que você tem que passar para o teu cliente de personal, para o teu aluno, para o aluno da academia. Não é essa a explicação. Por que que a musculação emagrece? Qual é a verdadeira explicação para essa pergunta? Eu trouxe aqui um artigo que teve o objetivo aí de verificar as respostas metabólicas e de composição corporal com estratégia de dieta de restrição calórica, mais treinamento aeróbico ou musculação, tá? Então, assim, a proposta desse estudo foi comparar os efeitos, né, de um treinamento de força intenso, né, com um programa padrão de treinamento cardiorrespiratório, de treinamento aeróbico, em sujeitos que consumiam aí durante 12 semanas uma dieta restritiva. As mudanças em peso, tecido livre de gordura e taxa metabólica de repouso, elas foram comparadas entre os grupos, tá? Bom, a perda de peso aí, através de somente dieta, ela tem mostrado aí na literatura por resultar um drástico, né, e substancial redução no gasto energético, no metabolismo de repouso, tá? Dietas muito severas, muito restritivas, tá? Normalmente são recomendadas em casos de obesidade extrema, tá? De obesidade clínica extrema, ou seja, obesidade mórbida, tá? Esse problema, ele está associado, né, o problema de dieta restritiva, ele está associado aí com uma significativa perda de massa magra e uma consequência disso é a diminuição no metabolismo de repouso, especialmente na fase inicial da dieta. Então, olha que interessante aqui, já esse fato aqui, nesse último parágrafo aqui. Se o aumento da massa magra, ele aumenta a TMR, se isso fosse uma verdade, e é até então para muitos uma verdade, o contrário ele também tem que acontecer. Se eu aumento a massa muscular e reza a lenda que o aumento da massa muscular aumenta a TMR, perder massa muscular também vai diminuir a TMR.
É fato, isso é fato, é simples assim. Mesmo depois do primeiro vídeo, da parte 1, que está disponível no meu site HiFit, você que está aí do outro lado, com certeza você já assistiu, tem ainda gente que não acredita em mim, que a questão é pessoal, ou seja, tem gente fazendo comentário nos vídeos, me mandando e-mail, nas redes sociais, dizendo que eu sou maluco, dizendo que o artigo está errado, que o artigo é manipulado. Por favor, o artigo, os autores não têm motivo algum de terem qualquer tipo de viés ou tendenciosidade com relação a isso. Não tem interesse pessoal algum. Mas tem muita gente ainda que quer se agarrar a essa informação para não ter que começar a repensar suas estratégias de prescrição de treinamento, de prestação de serviço e ter que sair da zona de conforto. Esse é o X da questão. Essa é a questão complicada. Tem muita gente que não quer dar o braço a torcer e ter que repensar sobre as suas estratégias e sobre a forma como presta serviço. Então, olha só, o treinamento cardio em combinação com dieta severamente restritiva, ele tem mostrado aí por resultar em menor diminuição, tá? Da massa livre de gordura quando comparado somente com dieta. No entanto, um número considerável de outros estudos tem reportado que o treinamento cardio em conjunto com dieta, ele pode produzir, ele não produz efeito, tá? Ele não tem efeito na retenção de massa magra, e em alguns casos ele aumenta essa perda quando comparado somente com estratégias apenas com dieta. Então, o treinamento cardiorrespiratório, a literatura mostra isso, a gente está careca de saber, ele pode contribuir para o aumento da perda de massa livre de gordura quando feito com dieta, quando comparado apenas com dieta. Tudo bem? Olha só, aqui embaixo ainda, tem sido sugerido aí que o treinamento de força ele pode ser mais efetivo do que o treinamento aeróbico nessa preservação ou até aumento da massa livre de gordura e metabolismo de repouso, tá? Especialmente em conjunto com dieta restritiva. Em compensação, essa sustentação, essa preservação da massa livre de gordura, ela não é atenuada, não é diminuída em tecidos que não são exercitados. Isso é importante frisar. Então, assim, a resposta ela é local. Se você faz um treinamento específico para membros superiores, com uma dieta restritiva, com o objetivo de emagrecimento, de perda de peso total e perda de tecido gordo, né, de componente gordo, você vai tentar sustentar, né, preservar essa massa nos grupamentos musculares que você está estimulando. Então, por isso a necessidade de trabalhar grandes grupamentos, a musculatura do corpo inteiro, do que propriamente tentar especificamente isolar regiões, porque essa adaptação ela é local, ela não é sistêmica, tudo bem? Bom, como é que foi esse ensaio clínico pré e pós-experimental? 20 sujeitos, entre homens e mulheres, 36 anos, 95 quilos e MC de 35. Isso são médias, tá? Dos dois grupos. Eles foram separados randomicamente em dois grupos, aleatoriamente. Ou para fazer dieta e mais cardio, ou dieta mais musculação. 12 semanas de intervenção de tratamento. Grupo que fazia dieta e cardio, 60 minutos, caminhada, bike ou escada, 4 vezes por semana. Tá? O grupo de dieta mais musculação trabalhava 10 exercícios para o corpo inteiro, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Eles iniciaram aí com um volume de 2 séries, de 8 a 15 repetições, e iam semanalmente progredindo até chegar lá no final do experimento com 4 séries de 6 a 8 repetições. Treinavam 3 vezes por semana em dias intercalados, tá? Os incrementos, eles eram feitos através do método de progressão dupla. Eu vou falar lá na frente como é que é esse sistema de treinamento. Aproveitando aqui o ensejo, gostaria de fazer uma homenagem e um agradecimento especial à lenda da prescrição do treinamento de força, né, de métodos de musculação, professor, mestre Eduardo Cossenza.
né? Eduardo Cossenza, eu sou muito grato por todos os ensinamentos que você me deu na graduação e na pós-graduação, lá na minha primeira pós-graduação que eu fiz, em Fisiologia do Exercício, quando você me deu aí as informações, e esse método de progressão dupla foi você que me ensinou na graduação, inclusive isso está disponível em um dos seus livros, tá? Eu sou muito grato porque essa informação eu obtive há anos atrás e esse é um bom método para se aumentar volume e intensidade alternadamente. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Cossenza, um grande abraço para você. Muito obrigado por todos os ensinamentos na minha época de estudante, tá? Todos os testes desse estudo, eles foram realizados pré e pós-intervenção, tudo bem? No baseline, no início e no final do experimento do tratamento. Tá aqui as características dos sujeitos de ambos os grupos, tá? Antes do experimento, com relação à idade, peso, IMC, percentual de gordura, conteúdo metabolicamente ativo, né? A massa livre de gordura, o VO2 máximo e a taxa metabólica de repouso. Sem diferença significativa entre os grupos, tudo bem? Como é que era a questão da dieta? Os participantes, eles faziam o mesmo tipo de dieta no período das 12 semanas, né, do experimento. A dieta restritiva, ela era muito justa, mas ela era equilibrada, que é a dieta aí, teoricamente, mais propensa a conseguir ter uma retenção, né, na verdade, uma aderência maior. 40% de proteína, 49% de carboidrato e 11% de gordura. Tudo bem? Eles ainda utilizavam aí de comprimidos polivitamínicos, né, multivitamínicos, que também era consumido ao longo do dia. E eles faziam 5 refeições ao longo do dia. Tá? A aderência, né, justamente isso aí que eu falei anteriormente, agora acima, dessa dieta, ela era questionada se não houvesse uma perda de peso, né, se houvesse uma perda de peso menor do que 2 libras por semana, ou seja, isso vai dar aí 1 quilo por semana, que é o quê? Os caras tinham que perder pelo menos 1 quilo semanalmente, que é a recomendação do Colégio Americano de Medicina Desportiva, 1 quilo por semana. Se isso não ocorresse, se isso não acontecia, a dieta era questionada para saber se realmente eles estavam seguindo tudo certinho. Como é que era em relação ao protocolo do grupo de treinamento de força mais dieta? Eles realizavam lá exercícios 3 vezes por semana, 10 exercícios, membros inferiores e superiores eram colocados aí em seu programa de treinamento, em seus respectivos programas, né, nesse grupo, durante todas as 12 semanas. Um aumento gradual na carga, no peso, era feito quando os sujeitos conseguiam levantar uma carga pelo menos 8 vezes, mas não mais do que 12 vezes, né, determinada lá pelo teste de 8 RMs que eles fizeram ao longo das primeiras 2 semanas lá de treinamento e onde eles faziam 2 séries de volume de treinamento. Exatamente isso aqui agora eu vou explicar como é que funciona o método de progressão dupla. Se você quiser, por exemplo, trabalhar por uma faixa de repetições, exemplo aqui desse experimento, 8 a 12 repetições. Você entra com 8 repetições máximas para começar o trabalho, não podendo fazer 9. Durante a progressão do planejamento, você vai aumentando o volume, não necessariamente todo treino você vai aumentando uma repetição. Você pode reduzir, recuperar, manter, depois aumentar. Quando você chegar numa repetição onde você consiga fazer 12 e você extrapole isso para 13 repetições, você aumenta a carga e coloca um peso a mais onde você consiga fazer pelo menos aquelas 8 repetições do início da faixa. O nome desse método se chama método de progressão dupla, porque você trabalha duplamente com a variável volume e a variável intensidade. Então, assim, é um método muito bacana, muito interessante para se fazer. E eles se utilizaram aí dessa metodologia. 3 séries eram feitas lá quando eles fechavam 6 semanas e depois, quando eles fechavam lá 9 semanas de tratamento em diante, eles pulavam aí para 4 séries, tá, de treinamento. As sessões de treinamento, o esquema de sessões eram 3 vezes por semana, como eu falei anteriormente, justamente com um dia de intervalo aí entre as sessões para eliminar qualquer tipo de dor,
desconforto e não atrapalhar aí a recuperação em virtude do protocolo naturalmente ser agressivo, tá? Vamos aos resultados. Com relação à intensidade lá do cardio, que ainda não tinha sido dita, tá aí, ó, o grupo de cardio, através da mensuração o tempo inteiro da frequência cardíaca de treinamento, eles trabalharam aí em média 78% da frequência cardíaca máxima, que vai daí mais ou menos uns 70% do VO2 máximo. E a musculação, com relação ao descanso e a fase de fazer força, né? A musculação faz um, descansa, faz um, descansa, faz um, descansa. Método tradicional de musculação, trabalhou aí um pouquinho menos, com quase 70% aí da frequência cardíaca máxima obtida lá no teste de esforço que eles fizeram. Tá? Então o treinamento cardio trabalhou com uma intensidade um pouquinho maior. Prepare-se você que está aí do outro lado para você não cair da cadeira com os resultados que eu vou te apresentar. Olha só. Ambos perderam massa magra. Ambos os grupos. Tanto quem fez cardio, tanto quem fez musculação. O grupo que fez cardio perdeu massa magra estatisticamente e o grupo que fez musculação não ganhou massa muscular e ainda teve uma tendência de perda significativa, que se esse tratamento, esse experimento, ele estendesse aí o prazo dessas 12 semanas para 16 semanas, 20, 24 semanas, poderia ter levado também a uma perda significativa. Então o grupo cardio perdeu significativamente massa magra e o grupo de musculação não ganhou e ainda perdeu também um pouquinho. O grupo cardio, presta atenção, se a máxima é lá do vídeo anterior da parte 1, que é o que todo mundo acreditava ou acredita ainda, né? Eu acho interessante essas crenças, né? Eu não acredito em nada. Eu me agarro a evidência, a estudo, né? Se a máxima de que o aumento da massa magra, ele aumenta a TMR e isso aumenta o gasto calórico diário e, consequentemente, isso faz emagrecer, a perda de massa magra também vai baixar a TMR, porque vai diminuir o metabolismo e isso vai fazer o quê? Qual é a tendência? Inversamente, se a máxima for ou fosse verdadeira de que aumentei massa magra, aumento a TMR, aumento o gasto calórico em repouso, emagreço. Então, se eu perco massa magra, se eu perco massa muscular, eu baixo a minha TMR, porque a TMR ela é relacionada, lembra lá no vídeo anterior, componente metabolicamente ativo. 15 equações para você escolher a que você quiser, com um coeficiente de correlação de 0,94 em relação à calorimetria indireta, que é padrão ouro Gold Standard. Então não tem o que discutir. Então a máxima, se essa máxima for verdadeira, o contrário também existe. Então, perder massa magra diminui TMR, que diminui o gasto diário, isso vai fazer o quê? Engordar. No treinamento de força, se essa máxima fosse verdadeira, o resultado seria esse. Eles teriam que perder a massa magra e também baixar o metabolismo. No cardio, isso aconteceu. Ou seja, eles perderam massa magra, diminuiu a taxa metabólica de repouso. É natural. Se o aumento da massa magra aumenta a TMR, a perda de massa magra diminui a TMR. Na musculação, os caras não ganharam massa magra e perderam ainda um pouquinho, com uma tendência a ser significativa. E sabe o que aconteceu com a TMR? Aumentou. Aumentou a taxa metabólica de repouso. Como é que isso pode acontecer? Se fosse verdadeiro que aumentar músculo aumenta a TMR, aumenta o gasto calórico diário e por isso emagrece, o contrário também tem que acontecer. Quando você perde massa magra, a tua TMR vai diminuir e o teu gasto energético também vai diminuir, o gasto energético diário.
O grupo que treinou força perdeu massa magra, não ganhou e a TMR aumentou. Como é que você me explica isso? Eu só não posso aumentar a minha TMR se eu aumentar músculo? Eu não aumentei músculo e ainda tive uma tendência a perder. E a TMR aumentou. Então isso é a prova dos 9 do vídeo anterior, que aumentar a massa magra não aumenta o metabolismo, que não vai aumentar o gasto energético diário e que isso não é a resposta para o emagrecimento na musculação. Presta atenção, olha só. Mais uma vez, se o aumento da massa magra aumenta a TMR e aumenta o gasto calórico diário, e isso vai fazer emagrecer, então a perda de massa magra diminui a TMR, que diminui o gasto energético diário. Isso aconteceu com cardio. Eles perderam massa magra e diminuíram, obviamente, como consequência, a TMR. Até aí morreu Neves afogado em cuspe. Tudo bem? Vou confundir mais ainda a tua cabeça. Isso aconteceu com o grupo cardio. Perderam massa magra, consequentemente, diminuiu a TMR. Tá correto. Só que eles emagreceram. Eles diminuíram 41 quilos de banha para 28 quilos de banha. É muita perda. O percentual de gordura baixou de 44 para 37. Tudo isso de forma significativa. P menor do que 0,05. Como é que você que está aí do outro lado, você me explica isso? Se aumenta músculo, aumenta a TMR e emagrece, perder músculo diminui TMR e engorda. Os caras emagreceram o grupo do cardio. Se no treinamento de força essa máxima fosse verdadeira, que eu acabei de citar, que é o que todo mundo explica para quando alguém pergunta por que a musculação emagrece, o contrário também tem que acontecer. Necessariamente, se você perde massa magra, você tem que diminuir a TMR. E os caras aumentaram. A TMR dos caras aumentaram. Como é que pode isso? Qual é a explicação para isso? O grupo que fez cardio ainda passou a gastar menos 200 calorias por dia, enquanto o grupo que fez musculação passou a gastar mais caloria em repouso, mesmo não ganhando músculo e ainda perdendo um pouquinho. Isso joga por terra mais um pouco ainda, é a última pá de cal, né? Lá no palmo, 7 palmos abaixo da terra, é a última pá para enterrar de vez esse questionamento e essa explicação. Como é que se perde massa magra e aumenta-se o metabolismo e passa a se gastar mais calorias em repouso? Vamos para a discussão do estudo porque é imensa, é muita coisa. Eu procurei sintetizar aqui o mais sucinto possível para poder fazer você entender que está aí do outro lado me assistindo. Os resultados desse presente estudo indicam aí que a adição do treinamento de força, de um programa de treinamento de força com uma dieta, ele pode atenuar a perda de massa magra e aumentar a TMR, enquanto ainda produz uma significativa perda de peso. Foi o que aconteceu. A combinação de cardio com a dieta restritiva resultou numa significativa diminuição do peso corporal, da massa magra e da taxa metabólica em repouso. Os percentuais de massa gorda e massa magra associados aí com dieta restritiva têm sido reportados na literatura por ser aproximadamente 75 para 25. Tá aí a resposta agora por que eles emagreceram. Então assim, eles perderam massa magra, diminuíram a TMR, mas por que eles emagreceram? Porque eles perderam tudo. Porque o cardio, quando você faz cardio, você perde mais peso de uma maneira geral e você perde tudo. E essa perda é 75% do que você perde de tecido gordo e 25% de tecido magro, tá? Esses percentuais eles podem aí flutuar e podem ser afetados pela quantidade de ingestão de proteína, pela quantidade de atividade física realizada durante aí o período de dieta. Tudo bem? O relativo percentual aí de mudança no peso após 12 semanas da dieta restritiva foi significativamente maior no grupo que fez o cardio
comparado aí com um grupo que trabalhou a musculação. Então foi o que eu falei em cima. Quando se faz cardio, a tendência é fazer o quê? Baixar mais de peso. Então serve uma dica aí agora que eu vou dar. O que eu vejo, eu ainda continuo dando aula de personal, eu reduzi muitos os meus horários em virtude da HiFit, mas eu continuo dando aula todo dia nos meus horários da manhã, uma aula atrás da outra, até depois do almoço. Dou 7, 8, tem dia que eu dou 9 aulas desde 6 da manhã, quando eu começo lá na minha primeira aula. Eu vejo ainda muita coisa acontecer. E eu vejo muito aluno de personal trabalhando lá com o seu respectivo professor, fazendo diariamente musculação e tendo aí um pedaço do treinamento para fazer cardio praticamente nulo, justamente porque esses professores acreditam fielmente que o carro-chefe para o emagrecimento é a musculação. Esse estudo mais uma vez corrobora que o carro-chefe para perda de peso total, para você dar um choque. Cara, se você tem um aluno gordo, obeso, que precisa emagrecer, tem questões de aderência, tem questões do psicológico, o cara precisa muito mais de cardio. Eu não vou discutir aqui qual cardio que você acha que é melhor, que você acredita pelas suas evidências, se é HIIT intensivo, se é HIIT extensivo, se é MIT, se é contínuo moderado. Não estou discutindo isso. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a literatura mostra que o peso vertiginosamente ele cai muito mais quando se dá preferência para o cardio. E o que eu vejo nas salas de musculação é o professor dando um foco muito maior, de 90% na musculação, e passa 6 meses, 1 ano, e o aluno perdeu lá 2, 3 quilos. Então assim, se você precisa baixar drasticamente de peso, o cardio perde mais. E essa perda vai ser proporção aí 75-25. Não é tão ruim, tá? Para massa magra. Então o importante é o cara também perder muito peso, começar a diminuir medidas, depois você pode correr atrás e recuperar talvez aí parte dessa massa magra perdida com o teu aluno aí de personal já estando motivado, já estando aí com 2, 3 números a menos no vestuário dele. Pensa nisso, que isso é uma dica importante de quem ainda também está na prática, de quem ainda prescreve treinamento diariamente há 16 anos. Olha só, o grupo que fez cardio, que se exercitou cardio, né, trabalhou numa intensidade mais alta, né, pela frequência cardíaca máxima, quando comparou aí com um grupo que fez musculação. Né? Portanto, né, esses sujeitos aí, os sujeitos do grupo de cardio, eles gastaram mais energia nessas 12 semanas comparado aí com um grupo que fez musculação. Isso pode ter contribuído aí para maior perda de peso total. Baylor e outros autores aí reportam que o treinamento de força, né, ele pode aumentar aí a massa livre de gordura em sujeitos consumindo aí uma dieta de pelo menos aproximadamente 1.200 calorias. No entanto, muitos estudos têm mostrado aí que uma combinação de dieta severa, ou seja, de 800 calorias ou até menos, muito restrita, né, tem reportado aí que o treinamento de força ele não vai atenuar a perda de massa magra, ou então vai segurar a diminuição da TMR. Então, assim, dieta restritiva, não, faz musculação para segurar a massa magra. Se for muito restritiva, se for muito apertada a dieta, não vai conseguir segurar do mesmo jeito. E aí as respostas podem ser muito parecidas ao que aconteceu com esse estudo no cardio, onde você diminui a massa livre de gordura, você passa a gastar menos caloria por dia. E isso pode vir aí a contribuir pelo quê? Efeito sanfona, o reganho de peso. Não é só o cardio que quando você tem um rebote você faz reganho de peso, não. Musculação, se você também tiver a perda de peso e tiver uma diminuição na TMR, você também pode ter efeito rebote, efeito sanfona e voltar a ganhar peso. Então tem que prestar atenção para saber como é que está aí essa dieta. Então assim, os caras perderam massa, não ganharam músculo, grupo de musculação e diminuiu a TMR. Qual é a resposta para essa mudança no metabolismo? Perde músculo, não ganha massa magra, perde músculo e aumenta o metabolismo. Como assim? Como assim? Isso prova, mais uma vez eu volto a frisar,
que aumento da massa magra não aumenta o metabolismo de forma significativa para contribuir aí com um maior gasto energético em repouso para se explicar o processo de emagrecimento, assim como o contrário também não mostra, porque o grupo de musculação e dieta restrita perdeu massa, não ganhou músculo e aumentou a TMR. Que resposta é essa na mudança do metabolismo? Onde é que está a resposta para o emagrecimento da musculação? Será que está relacionado a questões hormonais? Será que está relacionado aí ao gasto após a atividade, ou seja, o EPOC, porque consome muita energia? Onde está a bendita explicação para o emagrecimento na musculação? Porque a musculação emagrece. Tem inúmeros estudos, ensaios clínicos experimentais mostrando emagrecimento só com musculação, sem controle de dieta ou treinamento cardio. Olha isso. Então a musculação emagrece. Qual é essa resposta? Fica calmo, que a resposta vem na parte 3. Cena dos próximos capítulos. Se você quer informação científica, se você quer encontrar a luz da ciência, se você quer conteúdo e conhecimento sólido, verdadeiro, conteúdo técnico, teórico, científico, entra lá no site da HiFit. Todos esses cursos estão disponíveis. Tenho certeza que algum deles vai fazer você se interessar por estudar profundamente mais algum desses assuntos e fazer você se interessar em investir na tua carreira, investir na melhora do teu conhecimento, para, consequentemente, você melhorar a tua prestação de serviço, se destacar na tua prestação de serviço perante ao ambiente que você trabalha com outros profissionais, e o mercado é muito competitivo, e isso pode vir, sem dúvida nenhuma, contribuir que você tenha um ganho, uma remuneração diferenciada. Pense em investir na tua carreira. Se você quiser aí me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, dá uma curtida nesse vídeo, me segue no canal do YouTube, clica lá para ativar o sino para você receber aí imediatamente as informações. Entra lá no site da HiFit, tem muita informação lá para você, tá? Tá aqui o WhatsApp, me adiciona, me manda uma mensagem para você poder fazer parte da lista de transmissão e receber conteúdos exclusivos. Vale frisar, a HiFit é uma empresa voltada para profissionais, não é uma empresa voltada para o público leigo. Se você quer apenas informação, continua lendo as postagens nas redes sociais da Sociedade das Blogueiras Unidas ou da Seita dos Doutores Virtuais, tá? Sem qualquer tipo de referência ou embasamento científico daquilo que você lê. Aqui você tem informação baseada em evidências. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Não sou polêmico, sou autêntico, tolerante como Saraiva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.